Você vê alguma intenção ou algo na ordem do cosmos? Sim. Então, intenção é uma questão interessante quando imposta ao universo. Por muito tempo, filosoficamente, as pessoas imaginaram que o universo era um lugar perfeito. A Terra era um refúgio para a vida, especialmente para a vida humana, e tudo é ideal para nós. E isso faria você pensar que há alguma intenção no universo, que o universo está servindo às nossas necessidades. E claro, isso é, como você pode suspeitar, muito forte nas filosofias religiosas, onde os adeptos daquela religião em particular têm certeza de que são mais especiais do que qualquer outra religião ou mais corretos ao fazer isso. Ao observar o universo em grande escala e suas estruturas, pergunte-se: e se todas as galáxias fossem igualmente espaçadas, em vez de formarem filamentos e estruturas? Você também pode estar se perguntando: há alguma intenção aqui? Veja como é lindamente ordenado. Pergunte: há alguma configuração do universo em que você não faria essa pergunta? Porque se não houver, então a pergunta, na verdade, não busca uma resposta única. Se qualquer coisa que você vê lá fora parece ordenada para você, então a pergunta: você não pode fazer essa pergunta. É preciso formular a pergunta de modo que, se fosse diferente, você a recusaria. Agora, as pessoas que disseram que a Terra é um paraíso e tudo isso, o registro fóssil argumenta de forma diferente. 97,8% de toda a vida que já existiu está agora extinta. Isso não mostra um planeta que ama a vida, mas sim que quer que ela desapareça. Esse é o antiparaíso, certo? Certo. Estamos vivos não por causa disso, mas apesar disso. De tsunamis, terremotos, tornados, furacões, secas, enchentes. Todos os anos, eles matam milhares de pessoas. Você está meio que me deixando para baixo, tenho que dizer. Ainda não terminei, sem falar nos impactos de asteroides. Acabaram com os dinossauros há 65 milhões de anos. A Terra está na linha de tiro. Você quer dizer que há intenção? Sim, a intenção é nos matar, certo? Tá aí a sua intenção. Uau. Então, quanto mais você observa o universo, menos claro fica qualquer tipo de intenção deliberada. Com essa nota animadora, nós vamos precisar... Espere! Quer que seja animado? Quando o asteroide chegar. Sim. Ok? Se tivermos pessoas que rejeitam o mundo científico e um asteroide estiver vindo em nossa direção, elas vão fazer várias coisas. Certamente rezar. Eles vão fugir do ponto de impacto. Vão comprar papel higiênico e água engarrafada. E enquanto isso, se você tivesse cientistas e engenheiros ao seu redor, quando o asteroide aparecesse, eles diriam: como posso desviar isso? Duas visões opostas sobre seu destino. Então, se eu estou te deixando para baixo ao dizer que há desastres que podem nos matar, gostaria de te animar dizendo que talvez as inovações em ciência e tecnologia sejam a única coisa que pode nos salvar de nós mesmos. Você me animou. Isso é perfeito. Em uma sociedade livre, uma sociedade pluralista livre, onde a liberdade de expressão religiosa é protegida constitucionalmente. Que é uma parte fundamental do motivo pelo qual os Estados Unidos eram tão atraentes para imigrantes de todo o mundo, cujas diferenças religiosas não eram respeitadas em suas cidades natais. Eu nunca serei alguém que vai te dizer no que você deve acreditar ou no que não deve acreditar. O que eu vou dizer é que, se você quiser afirmar que onde não entendemos as coisas, é aí que Deus está. É aí que Deus atua. O argumento do Deus das lacunas. Porque me perguntam isso o tempo todo. O que existia antes do universo? Eu não sei. Deve ter sido alguma coisa. Deus. Então eles colocam Deus onde ainda não chegamos. E eu só digo: bem, temos as melhores pessoas trabalhando nisso. Essa é a fronteira atual. Ainda não chegamos lá. E dado o histórico da fronteira em constante mudança, onde as pessoas antes diziam: bem, Deus deve estar operando, já passamos muito disso. Essas explicações já surgiram. Então, não vejo nenhum motivo convincente para dizer que foi Deus quem fez isso e simplesmente desistir e passar para o próximo problema. Meu problema com o Deus das lacunas é que, se você pensa assim, não deveria estar escrevendo o currículo de ciências de uma sala de aula. Certo?
É só isso. Certo? Porque se você fizer isso, estará minando o próprio processo que define a ciência. Porque o princípio do Deus das lacunas é uma filosofia da ignorância. Já a ciência é uma filosofia da descoberta. E essa é uma distinção importante entre as duas. E se você remove essa base que constrói a ciência, você está minando a capacidade da sua cultura, da sua nação, de competir tecnologicamente no século XXI. Então, não é sem consequência ter condutas realizadas que, há 1000 anos, o centro intelectual do mundo era Bagdá. Bagdá. A Europa estava ocupada estripando hereges naquela época. Bagdá era aberta a todo tipo de pensamento naquela época, entre 800 e 1100 depois de Cristo por aí. Se você olhar para os avanços que aconteceram nesse período, nesse local, inclui a invenção da álgebra. Álgebra é uma palavra árabe. Algoritmo é uma palavra árabe. 2/3 das estrelas no céu noturno que têm nomes possuem nomes árabes. Como isso acontece? De onde vêm os direitos de nomeação? Isso veio do fato de que, naquela época, houve grandes avanços no Oriente Médio. Em Bagdá, em particular, estavam acontecendo avanços em engenharia, matemática, especialmente matemática, astronomia, navegação e fisiologia. E você pode perguntar, por que isso acontecia? Se você observar o que estava acontecendo, eles eram abertos a todas as linhas de pensamento. Judeus, muçulmanos, cristãos. Havia céticos naquela época. Hoje, nós os chamaríamos de ateus. Todos se reuniam à mesa e compartilhavam ideias. Se você tem uma filosofia com falhas, alguém vai encontrá-las. E vão te desafiar nessas ideias. E o que acontece é que a conversa se intensifica. Você mantém o que funciona e descarta o resto. E quando você faz isso, você faz descobertas e faz descobertas rapidamente. E naquela época, esse período chegou ao fim. Se você ler livros de história, eles normalmente descrevem algo como o saque de Bagdá. Foi uma época ruim para a cidade. Eles dizem, bem, tudo chegou ao fim. No entanto, a cultura islâmica ressurgiu em outros momentos depois. Em outros momentos, descobertas científicas e de engenharia não faziam parte disso. Então, perguntamos, por que não? Você possui herança cultural. Por que ela não reaparece? E então, você precisa cavar um pouco mais fundo, desde o saque de Bagdá, e descobre que havia um clérigo muçulmano, Al-Ghazali era o nome dele, que foi para o Islã o que Santo Agostinho foi para o cristianismo. Santo Agostinho definiu as regras para ser um bom cristão na época, pois muitos praticavam de formas diferentes. Ele as codificou. Ele era estudioso religioso, interpretou conforme sua visão e orientou o comportamento dos outros. Eis o livro. Se você seguir isso, será um bom cristão. Al-Ghazali disse que, ao seguir isso, será um bom muçulmano. Nesse texto, foi incluída a afirmação que ganhou influência primeiro na sociedade e depois na política, passando a exercer poder. Lá estava a afirmação de que matemática e manipular números eram obra do diabo. Todo o empreendimento entrou em colapso e nunca se recuperou. Se você olhar para o número de muçulmanos que ganharam o Prêmio Nobel nas ciências, é 1. O número de judeus que ganharam o Prêmio Nobel, 1/4 de todos os prêmios Nobel em ciência, foram ganhos por judeus. Quantos muçulmanos há no mundo? 1,3 bilhão. Quantos judeus há no mundo? No máximo 15 milhões. Você percebe como a cultura de descoberta e aprendizado impacta o que se descobre sobre o mundo natural. É extraordinário. Então, só porque você está fazendo descobertas, não significa que seja para sempre. E eu vejo o século XX nos Estados Unidos como um período de grandes descobertas. E vejo forças agindo contra isso. Olho para a história das consequências e vejo os Estados Unidos desaparecendo na insignificância. Não é um precipício, mas uma ladeira. E a cada novo dia, você está um pouco mais abaixo na ladeira. Você mal percebe, certo? Até que um dia, você não consegue mais ver o topo do morro de onde você veio. Você tenta se virar com o que tem, mas percebe que quem inventa é o resto do mundo, não você. Você está ficando para trás, não está mais liderando.
Você nem sequer está acompanhando o que está acontecendo. Você está correndo atrás, tentando alcançar.